Estamos aqui hoje para gravar a nossa resolução da atividade referente a fenômenos e transformação da matéria, que a gente estudou na semana passada. Então vamos responder essa pequena questão que a gente fez para a gente poder elencar melhor os conceitos de fenômeno físico e fenômeno químico. Mas o que seria um fenômeno químico e um fenômeno físico? O fenômeno físico é todo fenômeno em que não vai acontecer alteração ou mudança na matéria, na constituição da matéria. A substância ela vai continuar sendo a mesma, só que vai às vezes alterar o estado físico, né? Então a maioria das mudanças de estado físico são fenômenos físicos, né? Como por exemplo fusão, evaporação, calefação, e dentre outros. E o que seria um fenômeno químico? O fenômeno químico é todo aquele processo em que altera a matéria, em que a matéria ela vai ser transformada, ela vai ter alteração em sua constituição. Então a maioria dos processos em que ocorre queima, combustão, tanto de processos naturais, né, como processos também dos organismos vivos, como por exemplo digestão dos alimentos, né, é um fenômeno químico. Processos naturais, como por exemplo formação da ferrugem, né, queima de vela, da gasolina, então todos esses processos em que acontece a alteração da matéria é um fenômeno químico, certo? Então vamos aqui à resposta da nossa primeira questão. Classifique cada processo abaixo fenômeno químico ou fenômeno físico. Letra A, aparecimento da ferrugem em prego de aço. Então, toda vez que você deixa uma lâmina de aço ou até mesmo um pedaço de bombril lá exposto ao ar, no decorrer do tempo vai começar a aparecer uma ferrugem, né, desse aço. Então, esse processo, com certeza, é um processo de fenômeno químico. Letra B, desaparecimento das bolinhas de naftalina. Nesse caso aqui, está acontecendo apenas uma mudança de estado físico, em que as bolinhas de naftalina estão passando do estado sólido para o estado gasoso. Letra D, digestão de alimentos. Toda vez que a gente come algum alimento, né, dentro do nosso organismo, no estômago, no intestino e demais órgãos digestivos, acontece o processo de digestão do alimento. Então, nesse caso, é um fenômeno químico. Apodrecimento de uma fruta. Toda vez que uma fruta ela apodrece, né, ela muda a sua matéria, ela muda a sua constituição. Então, nesse caso, é fenômeno químico. Fabricação do iogurte. Então, na indústria química, né, quando acontece esse processo de fabricação do iogurte, você está alterando a constituição lá do alimento. Nesse caso, é fenômeno químico também. Formação da ferrugem, né, falei assim, toda vez que tiver ferrugem, seja um prego, seja uma lana de aço, vai ser um fenômeno químico. Fermentação do vinho, novamente aqui é um exemplo também de fenômeno químico, né, que o vinho acontece a transformação quimicamente do processo. Reflexão. Na verdade, aqui a reflexão é apenas uma incidência de um raio, né? Por exemplo, de um raio de luz. Então, nesse caso, não tem alteração da matéria, então é um fenômeno químico. Letra I, queima da gasolina. Toda vez que tiver queima, é um processo de combustão. Então, nesse caso, é fenômeno químico. Prego em ferrugem, né? Exemplos acima, já que a gente já falou. Fenômeno químico também. O gelo seco, dióxido de carbono, sublima. Na verdade, o que é a sublimação? É a passagem de mudança do estado sólido para o estado gasoso. Então, nesse caso, é apenas uma mudança de estado físico. Então, é um fenômeno físico. Letra L. O álcool queima. Toda vez que você tem um processo de queima, seja do álcool, da gasolina, é um fenômeno químico. Digestão de um alimento. A gente já falou, né? Toda vez que tiver digestão, é um processo químico que está acontecendo dentro do seu organismo. A fotossíntese da planta também é um fenômeno químico, porque acontece uma reação química, que a gente tem o CO2 e a água que são transformadas em glicose e oxigênio pelo processo de respiração, ou de fotossíntese da planta, né? Então, nesse caso, a fotossíntese da planta é um fenômeno químico. Dissolução de cloreto de sódio em água. Na verdade, aqui está só dissolvendo, está só misturando o sal em água, então é um fenômeno químico. Fusão da parafina. O que é fusão? É a passagem do sólido para o líquido. Então, nesse caso, é apenas uma mudança de estado físico. Destilação fracionada do ar líquido. Então, aqui, destilação é como se fosse uma separação, né, dos componentes, apenas uma separação. Então, nesse caso, é o fenômeno físico, porque os dois componentes ainda continuam existindo da mesma maneira, sem alterar a matéria. E, por fim, a corrosão de uma chapa de aço. Então, toda vez que você tiver corrosão, alguma ferrugem, é um exemplo de fenômeno químico, ok? Então, queria desejar que vocês permaneçam firmes nos estudos em casa, né? Que vocês não desistam, que vocês se motivem, que nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Um forte abraço, até nossas próximas